muito grato a Deus por estar com vocês aqui novamente. É sempre um privilégio e eu não tenho palavras para agradecer ao nosso mestre, porque tudo é por ele, tudo vem dele, tudo é para ele. Abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. João 4, 23 e 24. Glórias a ti, Senhor. Eu vou ler na NVI, se você puder, acompanhe aí. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra a respeito de adoração. O que é adoração? Quais são os caminhos? Quais são os frutos que ela produz? E eu quero começar com um conceito de Richard Foster, dizendo assim: adoração é experimentar a realidade. Adoração é tocar a vida, é irromper na Shekinah de Deus. Shekinah é a glória ou o resplendor de Deus que habita no meio do seu povo. Shekinah é a proximidade da divina presença em contraposição a um Deus abstrato ou indiferente. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus está sim no alto e sublime trono, mas Ele é um Deus que se aproxima de nós, porque nós acabamos de ler nesse texto, nesses 2 versículos, que o nosso Deus procura os verdadeiros adoradores. É Ele mesmo quem procura, é Ele mesmo quem atrai, e é Ele mesmo quem convence. Ele é o autor de tudo, e é Ele quem coloca em nós o desejo de adorar. Porém, cabe a nós a responsabilidade de responder a essa fagulha que Ele deposita em nós. Vemos na Bíblia diversos exemplos do esforço de Deus para iniciar, para restaurar e para manter a comunhão com os seus filhos. Diversos exemplos. Deus está sempre se esforçando, ou esteve sempre se esforçando desde o início, para se relacionar, para estar com a sua criação, para estar com a coroa dela, que é o homem, que é a sua imagem e semelhança. E a adoração é a nossa reação a essa oferta de amor que se origina no coração do Pai. Isso é adoração. Adoração é uma reação. Deus coloca em nós e nós o adoramos, reagindo a isso que recebemos dele. Ela se acende dentro de nós quando o Espírito de Deus toca o espírito humano. É nesse momento que a adoração se acende. Nós recebemos um contato de Deus através do seu Espírito com o nosso, porque existe uma comunicação entre o nosso Espírito e o dele, e a partir daí, essa chama para que nós o adoremos é acesa dentro de nós. Mas qual é o objetivo da adoração? De acordo com Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10, quando ele estava naquele episódio do deserto, sendo tentado pelo diabo, ele mostra
o objetivo da adoração, o objeto da adoração, na verdade. O objeto da adoração é o nosso Senhor. Ele, exclusivamente Ele, é o objeto da nossa adoração. Ele disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Desde o início, Deus deixou muito clara a sua aversão a qualquer espécie de idolatria. No texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, lá no início, quando ele estava dando as regras, as normas, quando ele estava mostrando a direção do caminho do homem para estar realmente com ele, ele disse: não terás outros deuses além de mim. Então, é possível que hajam outros deuses entre o nosso relacionamento? É possível que em algum momento nós estejamos adorando algo ou alguém que não o objeto único da adoração? Sim, infelizmente é possível. Porém, nós vamos aprender que existe um caminho para que isso não ocorra. A essência da idolatria é abrigar pensamentos a respeito de Deus que sejam indignos dele. É pensar corretamente a respeito de Deus em essência, por tudo no lugar. É pensar errado a respeito de Deus e, por sua vez, tirar tudo do lugar. Então, a idolatria, ela pode nos enganar, nos levar ao erro, ao pecado, porque a idolatria, ela se parece com a adoração. Ela é perigosa. Em dado momento, a gente pode estar idolatrando um certo objeto, que pode ser um objeto de culto, em detrimento da adoração verdadeira ao nosso Deus. A Sofia estava ministrando aqui, no louvor hoje, e ela disse, o objeto, em outras palavras, mas a confirmação que eu recebi do Senhor foi essa: o objeto da minha adoração tem de ser única e exclusivamente estar com Ele, adorar a Ele, porque tudo é para Ele. O objeto da minha adoração não pode ser, poxa, eu estou adorando, mas realmente eu canto muito bem. O objeto da minha adoração não pode ser, eu estou tocando porque realmente eu toco muito bem. Não, porque se isso vira objeto de adoração, na verdade não é mais adoração, mas é idolatria. Por quê? Porque coloca algo no meio do caminho entre eu e o objeto da minha verdadeira adoração. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Jesus elevou a adoração ao primeiro lugar na lista das prioridades. Em Marcos 12, 13, ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Veja, não há nada mais importante que adorar e amar ao Senhor. O serviço, ele brota da adoração. O serviço é resultado da adoração. Porém, ele não pode substituí-la. Se o serviço substituir a adoração, ele também se transforma em idolatria. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Muitas vezes, nós estamos tão inseridos nos negócios do reino, e isso é muito bacana, porém, essa imersão, vamos dizer assim, nos negócios, nos tira do foco, do objetivo principal, que é adorar. Ah, eu estou aqui hoje prestando um culto ao Senhor, eu estou aqui hoje oferecendo o meu sacrifício vivo, santo e agradável. Por quê? Porque eu quero estar próximo. Nós cantamos que queremos estar num lugar secreto.
Mas para quê? Para que os outros vejam, uau, Meneghel é super espiritual. Nossa, Samuel ministrou aqui divinamente, como ele ministra. Esse não pode ser o nosso objetivo. O nosso objetivo tem de ser sim, poxa, olha como eu estou vendo aquele irmão, ele realmente adora ao Senhor, mas a adoração dele não pode gerar nele um fruto que tenha uma competição com a adoração verdadeira. Então, que a gente tenha cuidado, porque o ativismo é inimigo da adoração. Ah, mas eu vivo na igreja. Eu sou um desses, né? Quem vem bastante vai saber disso. Às segundas-feiras eu estou aqui quando tem algum trabalho. Às terças eu estou aqui também. Às quartas eu também venho ao culto dos milagres. Às quintas agora eu vou iniciar, né, o curso. Às sextas eu estou na vigília dos intercessores. Às vezes eu venho aos sábados, né, compartilhar com vocês alguma mensagem. E no domingo eu estou aqui de manhã e à noite. Uau, peraí. Mas e esse ativismo? Ele tem se tornado algo mecânico na minha vida? Ah, eu vou porque eu tenho de ir. Ou não, eu participo porque tudo o que eu estou fazendo é para adorar, engrandecer, bendizer o nome dEle. Porque Ele, sim, se entregou na cruz por mim, para que eu viva com Ele eternamente e tenha qualidade de vida na era vindoura. Se for esse o objetivo, glórias a Deus por isso. Mas que o ativismo não nos separe da presença do Senhor e da verdadeira adoração. É um risco que a gente não pode cair. Uma tentação perigosa que todos enfrentamos é ficar atrapalhados, atendendo às solicitações de serviço, sem ministrar ao próprio Deus. Às vezes a gente se insere tanto numa atividade, que a gente faz aquilo e faz bem feito, não estou criticando isso, mas a gente só faz aquilo para que o serviço em si seja cumprido. E esse não é o objetivo. O objetivo é fazer sim, da melhor forma possível, com toda a destreza, com todo o empenho, com todo o amor, com todo o cuidado, utilizando todos os talentos que Deus tem depositado em nossas vidas, para que Ele seja adorado. Esse tem de ser o objetivo. Precisamos traçar o objetivo de ir aonde Deus está, onde Ele está indo, e fazer o que Ele está fazendo. Assim, nós entraremos numa adoração mais profunda e mais autêntica. Por quê? Porque aí a gente vai chegar no lugar secreto. O lugar secreto é onde Ele está. E se nós caminhamos para esse lugar, certamente a nossa adoração será autêntica, verdadeira e profunda. Precisamos nos preparar para a adoração. É importante isso. Nós vimos aqui aos sábados, vocês vêm todos os sábados celebrar ao Senhor, mas vocês precisam se preparar para isso. Eu estou indo celebrar ao Senhor. Eu estou indo prestar o meu culto, o meu sacrifício. Nós somos um sacrifício vivo, porque antigamente o sacrifício era através da morte. O animal tinha de ser morto. Aquilo era o sacrifício. Hoje não. Hoje nós prestamos um sacrifício vivo de louvor e adoração ao nosso Deus. Então eu preciso me preparar para isso. Quando a gente volta para a Bíblia, a gente vai ver que o povo se reunia tendo algo a que a gente pode chamar de expectativa santa. Eles acreditavam que ouviriam a Kol e a Vé. O que é isso? Isso é a voz de Deus. Será que nós temos nos reunido com uma expectativa santa de ouvir a voz de Deus? Se nós não estivermos nos reunindo com esse objetivo, a nossa reunião está tomando um rumo diferente do objetivo principal, que é adorar ao nosso Deus.
Mas é possível cultivarmos essa expectativa. Eu trago uma boa notícia. Ela começa em nós, quando nós entramos na Shekinah do coração. Eu falei já o que é Shekinah, e quando nós entramos nessa Shekinah do coração, a gente cuida das tarefas do dia a dia, do nosso interior, e ele vai transbordando em adoração. Espera aí eu já passei do limite, né? Como é que eu vou ter a minha rotina diária adorando a Deus? Simples. Afinal de contas, como nós sempre falamos e o texto bíblico diz, tudo é dele, por ele e para ele. Mas espera aí, eu vou trabalhar para adorar a Deus? Para glorificar a Deus? Sim. O seu trabalho nada mais é que um presente de Deus para a sua vida. E se é um presente de Deus para a sua vida, você precisa naturalmente adorá-lo por isso. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, e adoramos a Deus pelo que Ele faz. Então o meu dia a dia precisa ser banhado, recheado de adoração. Eu não posso separar o sagrado do cotidiano. Eu adoro quando eu estou na estrutura física da IBC. Eu adoro agora que eu estou na nova sede, quando eu coloco o meu pé naquela porta, eu sou o adorador. Mas o verdadeiro adorador é aquele que adora sim nessa estrutura física, que nós chamamos de igreja, essa casa de oração para todos os povos, mas o verdadeiro adorador é aquele que sai daquela porta e ingressa no campo missionário. Afinal de contas, na nossa rua aqui, nós temos um vasto campo missionário. E como é que eu me apresento como adorador diante dessas situações? Ou não, Meneghel, calma. Você já está chegando nos 50 anos, então você realmente precisa partir para esse objetivo. Eu ainda sou novo, estou na faixa dos 20, sabe? Ainda não estou preparado para isso. Então eu quero te dizer que assim como eu recebi uma missão, você também recebeu. Bem-vindo então ao time. Bem-vindo ao exército de Deus, o exército que nunca perdeu uma batalha. Eu quero te dar as boas-vindas, se você ainda não percebeu que a gente está no mesmo barco, remando para o mesmo lado, caminhando na mesma estrada, rumo àquela Jerusalém celestial, e não é justo que nós vamos sozinhos, ou apenas nós. Não é justo. Quanto mais gente a gente puder colocar dentro do nosso barco, nesse barco, nessa coletividade, vai ser melhor. Porque naquele grande dia, o Senhor vai perguntar: mas Meneghel, o que é que você fez? Quantas almas ouviram você falar acerca do meu nome e acerca da minha salvação? Naquele dia eu não posso falar: Senhor, o meu chamado era dar aula na escola bíblica. Lá os irmãos estavam lá e eu dava aula. Não, eu não posso ter essa resposta. Então a gente não vai poder se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Então isso tudo é adoração. Nós trabalhamos, nos divertimos, comemos, dormimos, mas ainda assim estamos ouvindo, sempre ouvindo o nosso Mestre. Quando 2 ou mais pessoas se reúnem para adoração comunitária, que é o que a gente está fazendo aqui nessa noite, com uma expectativa sagrada, a atmosfera do lugar é transformada. Já perceberam isso? A coisa parece que muda mesmo. A gente vai se enchendo da presença de Deus quando a gente se une numa adoração comunitária. Isso é muito importante. Isso é sobrenatural. Isso é ser corpo de Cristo. Isso é ser
família da fé, é adorar coletivamente, e nós precisamos continuar tendo essa prática. Viva a semana inteira como herdeiro do reino, ouvindo a voz de Cristo e obedecendo a sua palavra. Entenda que, em primeiro lugar, esse ajuntamento significa de fato um grupo reunido, obviamente, mas um grupo unido em um propósito. Entenda também que nós nos ajudamos em unidade de espírito, porque é o mesmo Espírito que se comunica comigo, que se comunica com o Mateus, e com o Evaldo, e com a Sofia, e com o Samuel, e com o Thales, e com todos vocês. Então nós estamos unidos em espírito. E essa união ou unidade, ela transcende o individualismo. A nossa religião, o cristianismo, a religião que nos trouxe para perto de Deus, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, ela, diferentemente, em contraste com as religiões do Oriente, enfatiza com vigor a adoração comunitária, o que a gente conhece como koinonia. Koinonia é essa união, essa adoração, essa coletividade em prol do objetivo de adorar ao nosso Deus. É ter uma profunda comunhão interna no poder do Espírito. E a gente canta tanto, né, gente? Espírito, Espírito, que desce como fogo, Espírito, enche a minha vida, Espírito, trabalhe, Espírito, mova. Mas nós estamos dando lugar para que o Espírito faça realmente isso em nós? A nossa adoração é verdadeira ao ponto de adentrarmos ao lugar santíssimo? A nossa adoração é autêntica ao ponto de estarmos face a face com o nosso Deus? Se não for, a gente precisa mudar um pouco a rota. De acordo com o George Fox, no poder do Espírito, somos envolvidos em tal senso de unidade e da presença, que todas as palavras são silenciadas e somos abrigados por uma calmaria e por entrelaçamento inexprimíveis no interior de uma vida mais ampla. Isso é maravilhoso. Veja o que é a verdadeira adoração. É isso que o Senhor propõe para nós. A adoração genuína tem apenas um líder, Jesus Cristo. E Ele está vivo e presente, e através do Espírito Santo, Ele está aqui conosco nessa noite. E nós podemos ter acesso a Ele. Ele pode naturalmente nos tocar, nos encher e nos fazer transbordar diante dEle por essa adoração. Ele não nos salva apenas das consequências do pecado, mas também da dominação do pecado. Os líderes de adoração, inspirados por Deus, não devem intimidar-se com a responsabilidade da liderança, porque desde o pátio externo até o pátio interno, e depois até o Santo dos Santos, eles precisam conduzir o povo a esse lugar. Então há uma necessidade de sermos conduzidos, e é por isso que nós estamos aqui, para sermos orientados, conduzidos e chegarmos a esse lugar, ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, onde habita a presença de Deus. Deus está em todos os lugares, mas nem todos acessam a Ele. É preciso ter uma vida de adoração autêntica e verdadeira. E como é que eu aprendo a adorar, Meneghel?
Essa pode ser a pergunta. E a resposta é simples. Você aprende a adorar adorando. Simples. Adore. Adore, se entregue. Que a sua palavra no louvor seja verdade no seu coração. Que a gente ao cantar não minta, mas que a gente realmente esteja rendido aos pés do Senhor. Que a gente esteja prostrado diante da majestade dEle. E a partir daí, essa adoração vai pegar uma proporção, ou tomar uma proporção, que a gente vai viver num ambiente de adoração. E a gente vai ser encontrado por Deus como verdadeiros adoradores. E eu vou finalizar. Alguns passos para alcançarmos essa experiência. Praticar a presença de Deus diariamente. Orar sem cessar. Reservar momentos em particular para adoração e confissão silenciosa. Estudar a palavra. Dar atenção exclusiva a Cristo. 2. Procurar viver diversas experiências de adoração quando estiver sozinho ou em pequenos grupos. 3. Descobrir formas de se preparar para a experiência de adoração comunitária. 4. Manter a boa disposição de se reunir no poder do Senhor. Deixar de lado tudo que é pessoal, a agenda, o celular, as preocupações, o desejo de ser abençoado, o querer ouvir a voz de Deus. Às vezes, para adorar, eu tenho que deixar de querer ouvir a voz de Deus, e somente adorar, porque ouvir a voz dEle será consequência da minha verdadeira adoração. 5. Cultivar uma dependência santa. O que você é, incondicional e inteiramente dependente de Deus diante de qualquer acontecimento importante. 6. Absorver com gratidão as distrações. Olha que interessante. Absorver com gratidão as distrações. Às vezes, um barulho, uma pequena desordem, mas a gente precisa, na verdadeira adoração, aprender a suportar e superar a situação, ao invés de se aborrecer. Porque uma pequena distração pode, com o meu aborrecimento, me tirar do lugar de adoração. Então, até por isso, eu devo agradecer a Deus. Afinal de contas, Paulo disse: em tudo dai graças. E 7, e eu finalizo. Aprender a oferecer um sacrifício de louvor, ainda que em algumas ocasiões você não esteja no clima para adorar. Prossiga, mesmo que a experiência anterior com a adoração tenha sido árida e desanimadora. Continue orando, continue na expectativa, continue buscando a Deus, para que Ele realize uma obra nova e viva no meio do seu povo. Que Deus os abençoe e que vocês encontrem o lugar da adoração verdadeira, autêntica e profunda para a glória dEle. Glórias a Deus.